A referência é De Máquinas e de Seres Vivos, Autopoiese, a Organização do Vivo, capítulo 20 anos depois, tópico História, de Humberto Maturana Romezin e Francisco José Garcia Varela. As objeções de Maturana ao fazer dos pesquisadores em inteligência artificial do MIT no final dos anos 50, que como construtores de modelos diziam fazê-los inspirados na biologia. Maturana levantou questões que o levaram a desencadear seu trabalho de desenvolvimento da autopoiese, a organização do vivo. Mostramos o que provavelmente Maturana via. Havia sempre duas representações, A e B, ambas pré-existentes. A existência precede a distinção. A representação A, ele chamava de aparências ou característica aparente que agrupa as coisas em um pacote de coisas selecionado. E B era uma das categorias de uma ordem arbitrária selecionada para cada uma das operações de explicar com reformular. A configuração da representação é feita com uma busca na ordem arbitrária selecionada. O caráter das aparências é usado na configuração dessa busca e a procura é por similitude entre o caráter das aparências e a definição de uma das categorias da ordem arbitrária. A similitude das aparências com uma das categorias da ordem arbitrária é o que define a seleção dessa categoria. Dizia Maturana: a mim parecia, ao escutá-los, ele está se referindo aos pesquisadores em inteligência artificial do MIT em 1958 e 1959, que o que eles faziam não era modelar ou imitar os fenômenos biológicos, senão imitar ou modelar a aparência destes no âmbito de sua visão como observadores. Veja que, do modo como está mostrado no lado esquerdo da figura, a modelagem, essa modelagem, é feita utilizando os princípios organizadores aos quais Foucault atribui serem do pensamento clássico, aqueles que caracterizavam o pensamento de antes da descontinuidade epistemológica que, segundo ele, teria ocorrido na cultura ocidental entre 1775 e 1825. Veja que o tipo de pensamento que provavelmente Maturana havia no fazer dos pesquisadores tinha como referencial a ordem pela ordem, era a ordem arbitrária selecionada, usava princípios organizadores caráter, como assinalado, e similitude, a similitude entre as aparências e a definição das ordens arbitrárias, procurando por uma. E os métodos que faziam o pensamento funcionar eram, portanto, identidade e semelhança. A formulação da representação na presente operação de explicar-se sem reformular é feita pela composição da representação A, as aparências ou propriedades não originais e não constitutivas do pacote de coisas, com a representação B, a categoria selecionada na ordem arbitrária, por similitude com o caráter da representação A, compondo a representação R.
A formulação de processo é feita com o conteúdo existente em ações na categoria da ordem arbitrária selecionada. Após formulado o processo, com este devidamente configurado, é possível fazer o instanciamento da representação R no ambiente, o que é feito pelo desencadeamento de processo. O evento I de início do instanciamento da representação R implica na deflagração, início da deflagração do processo ou processo de transformações, processamento de informações. E o evento F assinala o final do instanciamento de R e final do processo de transformações ou processamento de informações. A diferença de tempo entre I e F, o ΔT, corresponde ao tempo calendário de I e tempo calendário de F. Essa configuração de pensamento que mostramos aí ao lado esquerdo da figura reflete perfeitamente bem as objeções feitas por Maturana a certos modelos de então e corresponde à estrutura input-output e à visão dos fenômenos como processamentos de informação, que era usual naquela época. Prossegue Maturana descrevendo a visão que ele tinha bem no início de seu trabalho sobre como não deveria ser o modelo de imitação do fenômeno biológico, na opinião dele, a ser construído, isto é, a representação feita para ele, declarando Maturana a necessidade de explicitação conceitual específica do operar atribuído ao fenômeno biológico. Dizia ele, não queria cair no erro que pensava cometerem os cientistas que trabalhavam em inteligência artificial no MIT. Evitar esse erro não era fácil, já que o discurso biológico daquela época era um discurso funcional, propositivo, e falava-se dos fenômenos biológicos como se eles ficassem de fato revelados ao falar da função que se lhes atribuía e como se a descrição dessa função especificasse os processos relacionais que lhe davam origem. Prossegue Maturana. Eu pensava que não era adequado falar assim, nem mesmo metaforicamente, porque acreditava que essa maneira de falar ocultava conceitualmente o operar que dava origem ao fenômeno biológico que desejava compreender. Veja que está presente e destacado na visão inicial de Maturana o fenômeno biológico, com o operar vislumbrado pelo observador e atribuído a ele. Ou seja, temos o objeto da operação de explicar com reformular, que é justamente essa empiricidade objeto,